No vídeo de hoje, já que é segunda-feira, vamos ter o quadro que vem por aí e sobre assuntos específicos de hoje. O que nós vamos tratar? Primeiro lugar, a alta súbita nos preços do petróleo. E em segundo lugar, vamos fazer uma avaliaçãozinha aí de outros economistas que não seja o Eduardo Starosta, alguns até com muito mais autoridade que eu, ex-dirigentes, ex-presidentes do Banco Central, a respeito do arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então vamos lá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Sobre essa questão do petróleo, hoje na segunda-feira, a OPEP resolveram anunciar o corte da produção em torno de 1 milhão de barris dia a partir de maio, finalizando esta medida de mercado até dezembro. Em termos práticos, gente, lógico que o mercado especulador ele é muito neurótico, mas até esse momento, eu estou gravando esse vídeo um pouquinho mais cedo, são 15 horas e 4 minutos, nós tínhamos a cotação internacional do petróleo tipo Brent em 84 dólares e 78 centavos, uma alta em relação à última cotação da sexta-feira, portanto, da ordem de 6%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme as oscilações tão neuróticas desse mercado. Mas o negócio é o seguinte, gente, se eles cumprirem realmente essa meta, eles não são de não cumprir esses acordos, a tendência é do preço do nosso famoso ouro negro subir razoavelmente nas próximas semanas, e especialmente a partir de maio, quando esse aumento começa a valer. O que pode conter essa alta? Algumas coisas, queda da atividade econômica, que parece que não vai acontecer, como muitas pessoas estavam prevendo. Vamos ver que Estados Unidos continua em crescimento, a China voltando a produzir mais depois das maluquices que fizeram em termos de isolamento social no ano passado, Europa um pouquinho estagnada, mas com viés um pouco de alta da produção. Então, realmente, no curto prazo, em termos de atividade econômica, não há nada que faça com que esse preço do petróleo venha a recuar, já que a oferta foi diminuída ou vai ser reduzida em torno de 1 milhão de barris dia, como eu falei anteriormente. Eventualmente, alguns outros países, até Estados Unidos, podem queimar reservas, podem aumentar sua produção para compor um reequilíbrio de preços, mas nada disso é fato, são especulações. O que se sabe nesse momento é que, pelo menos a partir de março, no mercado físico, o preço do petróleo vai subir, e isso repercute sim a nível do Brasil. Vamos lembrar lá do primeiro semestre do ano passado, quando o governo federal e o Congresso Nacional se juntaram forças para realmente reduzir a carga fiscal sobre combustíveis, em função especialmente de um preço internacional do petróleo chegando a valores bastante elevados, mais de 90 dólares, beirando os 100 dólares o barril. Agora está em torno de 84, 86, e não vai me surpreender se essas medidas da OPEP façam com que o preço da commodity volte a ultrapassar a faixa dos 90 dólares. E aqui no Brasil, todos os impostos que foram retirados para combater aquela alta exagerada de preços, agora estão voltando. Ao nível federal já voltou PIS/COFINS, especialmente para a gasolina, e ao nível estadual, em junho, começa a valer o ICMS novo, que é o ICMS unificado, onde o preço por litro para as fazendas, para os governos estaduais, vai sair em torno de R$ 1,22. Lembrando, lá em junho, julho, foi estabelecido que o ICMS sobre energéticos não poderia passar dos 17%. De acordo com os preços do varejo em Santa Catarina, que é a referência que eu consegui pegar, a alíquota de ICMS efetiva vai para 21,2%, se não me engano, para todos os estados. Não existe mais aquela liberdade, pelo menos, pela disposição que foi colocada, de que cada unidade da federação tenha o seu próprio preço, tenha a sua própria alíquota de ICMS, priorizando mais ou menos os interesses da sua população. É uma pena que isso vai acontecer, e a minha sugestão num momento como esse, às autoridades fiscais, às autoridades fazendárias, é realmente voltar atrás nessas altas tributárias, porque isso sim vai detonar, vai prejudicar muito a economia brasileira e também os fluxos econômicos de vários estados. É uma pena que isso esteja acontecendo, e é uma pena ainda mais
que o governo federal não tem intenção nenhuma de, como eles falam, abrir mão de receita tributária. Para que eles querem tanto dinheiro? Como é que eles vão gastar isso? E aproveitando esse papo de aumento da carga fiscal, vamos novamente falar sobre o arcabouço tributário do ministro Fernando Haddad. Comentei sobre isso quinta-feira, fui o único ou o primeiro a falar no Brasil que as consequências práticas do que ele estava propondo talvez até fosse um controle das contas públicas, mas às custas de aumento de impostos. E agora, entrando nessa primeira semana de abril, 1º de abril foi no sábado, então hoje é dia 13, então não vale fazer piadinha nesse sentido, mas tem 2 economistas do maior quilate que estão falando o que o Eduardo Starosta, aqui do Fora de Curva, antecipou na quinta passada. Começando pelo Fábio Kanzo, que já foi diretor de política monetária do Banco Central, ele fala basicamente o que eu havia antecipado. O arcabouço fiscal, ele não tem capacidade de reduzir a inflação, mas tem capacidade, sim, de aumentar a carga fiscal e deve sair por aí para gerar um equilíbrio das contas públicas. E nesse contexto não há como o Banco Central aumentar juros, porque aumento de impostos evidentemente vai repercutir nos custos finais dos produtos e isso é sim inflação. Já também se emparcerou com essa posição, a meu ver, o mais inteligente economista do Brasil da atualidade, vivo, que é o Afonso Celso Pastore. Ele falou a mesma coisa. Ele declarou: arcabouço levará a uma alta brutal da carga tributária. Eu não tenho mais o que dizer. Se o Pastore falou, tá certo. Pessoalmente, se eu tivesse falado alguma coisa e o Pastore dissesse que o que eu falei estava errado, provavelmente ele teria razão, porque ele é um cara que entende muito de economia brasileira e da questão monetária. E aí, gente, de acordo com esses indicativos, nós não podemos esperar muita coisa positiva para os próximos meses em termos de atividade econômica. Vejo que ao nível do emprego e ao nível de empréstimos bancários, nós já temos vários indicadores antecedentes que coisas um pouquinho piores por enquanto, mas talvez muito piores, estão a vir por aí. E em função desse quadro, exorto mais uma vez as autoridades econômicas do Brasil, do governo federal, até as estaduais reunidas no CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, a largar mão dessa fome fiscal, porque isso vai gerar recessão no Brasil, aceleração da inflação e muito provavelmente não vai gerar os recursos tributários que eles tanto esperam por conta da redução da atividade econômica. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, a Universidade de São Paulo vai divulgar o seu IPC-FIPE pegando a primeira quadricemana de março. A perspectiva deles é que a inflação ao consumidor nessa medida chegue a 0,84%. Ou seja, está crescendo a cada indicador que sai mais próximo dos dias atuais, maior é o percentual de alta da inflação. Provavelmente nós já fechemos o IPCA 15, que deve sair lá pelo dia 20 de abril, com percentuais inflacionários corrigindo acima de 1%. Espero que não aconteça isso, mas os indicativos, os tarifaços que estão ocorrendo aqui no país levam a um aumento de custo de todas as cadeias produtivas e a lógica instantânea disso é realmente aceleração de preços. Lamentável. Na terça-feira, o dado vem dos Estados Unidos. É uma semana com pouca informação aqui no Brasil, até porque nós estamos esperando a Semana Santa e aí as atividades dos economistas, de qualquer atividade científica, realmente se reduzem nesse período. Vamos esperar para ter uma excelente Páscoa para todo mundo, então. Mas, nos Estados Unidos, na terça-feira, vai sair a relação, o dado de oferta de emprego em fevereiro. A expectativa é de 10,4 milhões de postos de trabalho oferecidos pelas empresas, frente a 10,82 milhões em janeiro. Uma redução de 400 mil. Mas vamos lá, olha só, isso é uma projeção. No mês passado, eles previam 10,5 milhões e foi 320 mil a mais. E nos meses anteriores predominou uma subestimação do que se projetava para o que realmente ocorreu, e eu acredito que isso vai se repetir no dado de fevereiro. Então, se eles estão falando em 10,4 milhões de postos de trabalho oferecidos ao mercado,
Eu vou chutar pelo menos a 10,7 milhões. Vamos ver o que vai acontecer, mas isso mostra o quê? A economia norte-americana ainda está em elevadíssima atividade econômica, afora, como não canso de repetir, alguns problemas específicos em certos setores. Na quarta-feira também vai sair um indicador aqui do Brasil, que não é muito habituê aqui do Fora de Curva, que é o PMI, que é o Índice dos Gerentes de Compra. Indica qual a expectativa desses gerentes de compra das principais empresas do país, das maiores empresas e médias também, no que diz respeito ao futuro. Porque quando aumenta as compras, significa uma perspectiva de maior atividade. Quando diminui, de menor atividade consequentemente. Se o índice é acima de 50 é o sinalizador positivo, abaixo é negativo, e a sinalização do mês passado, fevereiro, foi de 49,7, ou seja, levemente negativo. Nos meses anteriores estava um pouquinho mais positivo até. O que vai ser provavelmente em relação a março? O que vai ser provavelmente em relação a março? De acordo com o que eu estou enxergando, não vai ficar abaixo de 49,4, 49,5, o que indica o negativismo nesse momento do setor produtivo em relação ao que vem por aí. Na quinta-feira voltamos aos Estados Unidos, vai ser divulgado os dados de seguro-desemprego da primeira semana de abril. Olha, gente, essa informação é fundamental, ela é contraposta com os dados a respeito da oferta de empregos, mede mais ou menos como é que está a temperatura da economia norte-americana. Nos últimos meses, esse dado ficou sempre entre 200 e 190 mil. Agora, para a primeira semana de abril, não deve ser diferente. A projeção dos analistas de plantão deles é exatamente 200 mil. Acho que fica nesses patamares, mostrando que a atividade econômica norte-americana, como eu falei antes, continua de vento em popa. Evidentemente com alguns problemas pontuais que a gente conhece. E finalmente na sexta-feira, que aqui é feriado, como em várias partes do mundo, nos Estados Unidos também vão divulgar a taxa de desemprego daquele país, que tende a permanecer em 3,6%. Que inveja nós temos deles, né? A nossa já está ultrapassando 8%, já tem 8,6%, e logo, pelo jeito que andam as coisas, deve ultrapassar o patamar de 9 até 2 dígitos nos próximos meses. Então, parabéns aos Estados Unidos, que está conseguindo, apesar de todos os pesares, manter uma economia ainda em pleno emprego, porque 3,6% é pleno emprego, e espero sinceramente que as autoridades econômicas brasileiras, ao invés de ficarem tentando reinventar a roda, tentando descobrir fórmulas mágicas para solucionar os problemas econômicos do Brasil, olha para as nações, para os países que estruturalmente estão dando e deram certo, como os Estados Unidos. O que eles fazem lá? Livre mercado, desburocratização, infraestrutura, baixa regulamentação e impostos muito menores. Se nós seguirmos esse caminho, seguramente o setor público vai passar por uma crisezinha durante algum tempo, porque vai faltar um pouquinho de grana para eles, mas tudo isso no médio e longo prazo será compensado por uma atividade econômica muito maior, de muito maior crescimento, e aí a arrecadação de impostos vem pela dinâmica, pelo tamanho do bolo que cresce, e não estrangulando os setores produtivos. Era isso que eu tinha para falar hoje. Estou encerrando Fora de Curva, mas antes de mais nada, não esqueça do seu like, da sua inscrição no canal, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, e evidentemente do compartilhamento dessas informações para os seus amigos mais próximos, que eu acho que elas têm um bom aproveitamento para quem se interessa ou se envolve com a questão econômica do Brasil e do mundo. Gente, muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve e, é claro, o meu tchau e uma boa semana para todos.